Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou fazer a correção da atividade proposta aí dessa semana, potências com números racionais, né? E eu vou corrigir somente algumas porque você aplicando as propriedades que foram apresentadas no vídeo, você resolve as demais, né? Então vamos àquelas que são mais importantes de cada tópico aí. Por exemplo aqui, ó, eu tenho esse número racional, uma fração, 2 terços elevado ao quadrado, né? Pelo conceito de potência, o que significa 2 terços elevado ao quadrado? Você vai multiplicar 2 terços por ele mesmo, que é 2 terços. Certo? Então, elevado ao quadrado, quantas vezes você vai multiplicar? 2 terços duas vezes aqui. Então é só multiplicar, ó, 2 por 2, 4, 3 por 3, 9. Então, 2 terços elevado ao quadrado é 4 nonos, ok? Aqui na letra C, da número 1, da questão número 1, a letra C, eu tenho um expoente negativo, né? O que significa um expoente negativo quando a gente trabalha com potências de racionais? É que vai haver uma inversão nesse número racional aqui, ó. Ah, mas como é que eu vou fazer inversão se aqui embaixo não tem nada? Quando embaixo não tem nada, você pode aqui acrescentar o número 1 aqui, tá ok? E aí esse expoente negativo aqui, o que ele vai indicar para cima? Que você vai inverter aqui, ó, o 1 com o 5. O 1 vai para cima e o 5 vem para baixo. Então, na verdade, esse 5 sobre 1 vai ficar assim, ó, vai ficar 1 sobre 5. Fazendo a inversão, aí você troca o sinal do expoente aqui, ó. Era menos 2, vai ficar 2. Agora, é só proceder como a gente fez aqui na letra B, certo? O que é 1/5 elevado ao quadrado? É 1/5 multiplicado por 1/5. Como faz essa multiplicação? 1 vezes 1 dá 1, 5 vezes 5 dá 25, certo? Ou seja, se você pegar 5 e levar a menos 2, o resultado é 1 sobre 25. Fazer esse mesmo procedimento aqui na letra D, ó. Você tem expoente negativo, o que significa expoente negativo? Inversão. Ah, mas não tem nada de lá de baixo do menos 2, então você acrescenta 1. Faz a inversão agora, então esse 1 vai para cima e o 2 vem para baixo, então vai ficar menos 1 sobre 2. E aí o expoente, quando você fez a inversão, em vez de ficar negativo, ele vai ficar positivo. O que significa menos 1 sobre 2 elevado a 3? Você vai multiplicar o menos 1 sobre 2, multiplicado por menos 1 sobre 2, multiplicado por menos 1 sobre 2. Esse que é o conceito de potência. Vai multiplicar 3 vezes aqui o menos 1 sobre 2, certo? Então eu faço menos 1 multiplicado por menos 1 multiplicado por menos 1. Resultado. E faço 2 multiplicado por 2 multiplicado por 2. Resultado. E aí eu tenho aqui o resultado de menos 2 elevado a menos 3, que é menos 1 sobre 8, certo? Lá na letra F, novamente, eu tenho aqui um expoente negativo, e a fração aqui é 4 sobre 3. Então, quando eu tenho expoente negativo, a gente vai fazer a inversão. Note que aqui agora não precisa acrescentar 1, né? Já tem o 3 aqui embaixo. Então, é só trocar esse 3 pelo 4, ó. O 3 vai para cima e o 4 fica embaixo, certo? E aí, o que acontece com o expoente negativo? Fica positivo. O que significa menos 3 quartos elevado a 2? Que você vai multiplicar o menos 3 sobre 4 pelo menos 3 sobre 4. Duas vezes, como tem 2 aqui, certo? Eu multiplico menos 3 por menos 3. Obedecendo o jogo sinal, menos 3 multiplicado por menos 3, menos com menos vai dar positivo 9. E faço 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Certo? Então, esse é o resultado de menos 4 sobre 3 elevado a menos 2. Na letra I, o que é 1/4 elevado a 3? Opa, agora não tem expoente negativo aqui não, né? Então é só proceder normalmente. Você vai multiplicar 1/4 vezes 1/4 vezes 1/4. Multiplica 1 vezes 1 vezes 1 e multiplica 4 vezes 4 vezes 4. Então, quando você eleva 1/4 a 3, o resultado dá 1 sobre 64. Expoente negativo novamente. O que a gente faz com expoente negativo? Inverte. O 3 vai para cima e o 2 fica embaixo. E aí esse expoente que era negativo vai ficar... Certo? Resolvendo de forma direta. Quanto é que seria menos 3 elevado a 3? E quanto é que seria 2 elevado a 3?
Então, menos 27 sobre 8 é o resultado desse valor elevado a menos 3. Novamente aqui, ó, 1/3 elevado a menos 4. A gente inverte, né? Troca o 3 com 1 e o expoente fica... Eu faço aqui 3 elevado a 4. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Se eu não me engano, vai dar 81. 1 elevado a 4. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Dá 1. Só que a gente sabe que 81 dividido por 1 é 81. Não precisa colocar esse 1 aqui embaixo, ok? Então, 1/3 elevado a menos 4 dá 81. Então, gente, foram algumas dos itens, né? A gente sabe que tem mais itens na questão, mas alguns dos itens que representam tudo que foi abordado nesse conteúdo no exercício número 1, ok? Vamos agora para o exercício número 2, que falava das propriedades. Propriedades da potência, né? Como é que a gente faz quando a gente tem as potências e suas propriedades? Aqui na letra C, né? A A e a B vai seguir a mesma lógica. Aqui na letra C da questão 2, que pede para a gente aplicar as propriedades, eu tenho a multiplicação. E as bases aqui são iguais, ó. E o que diz a propriedade da multiplicação? Que a gente vai conservar a base e vai somar esses expoentes. Como assim? Você vai colocar aqui, ó, repete o 5 e vai somar esses valores aqui, ó. Você vai somar o 8 mais o menos 3. A gente sabe que dois sinais diferentes, né? Mais com menos dá menos, então 8 menos 3, 5. Então fica 5 elevado a 5. Certo? Resolvendo essa potência, 5 elevado a 5, a gente tem 5, 25, 125, 625, 3.125. Então, apliquei a propriedade, resolvi, resultado final, 3.125, tá? O que eu tenho agora aqui na letra D? Uma divisão. Olha, aqui na multiplicação, a propriedade dizia que a gente somava os expoentes, né? Mas na divisão é o contrário. A divisão não é o contrário da multiplicação, então aqui na divisão a gente vai diminuir os expoentes, ou seja, repete a base, repete o 6, e vamos diminuir esse expoente, 8 menos 2, ok? Certo? E o que é 8 menos 2? Então vai ficar 6 elevado a 6. Vamos resolver esse 6 elevado a 6 aí? 6 elevado a 6 na calculadora, pessoal, deu 46.656. Apliquei a propriedade, resolvi 46.656. Com a fração, mesma coisa, pessoal. Se as bases são iguais, não importa se é fração ou não. Propriedade diz o seguinte, aqui na divisão, bases iguais, conserva a base, 2/3, conservei a base. E na divisão a gente vai diminuir o expoente aqui, ó. Vai pegar menos 5 e vai diminuir com o menos 2. Vai diminuir esse expoente com esse expoente, certo? Quando a gente tem dois sinais iguais, menos com menos, ele se torna mais, não é? Então eu tenho menos 5 mais 2. E o que é menos 5 mais 2? Menos 5 mais 2 é igual a menos 3. E aí vocês vão resolver essa potência aqui, como a gente fez lá no exercício número 1, né? Aplicando aquela propriedade do expoente negativo. Então, ao final, eu vou ter 27 sobre 8, certo? A gente fez a inversão, multiplicou 3 vezes lá, então o resultado final, 27 sobre 8. Esse é o resultado. Na letra H, a gente tem outra propriedade, né? A gente tem uma potência elevada a outra potência. E o que a propriedade diz? Que você vai repetir essa base, vai repetir o menos 2, certo? E vai multiplicar os expoentes. Você vai fazer 3 multiplicado por menos 2. Então, você tem menos 2 elevado a menos 6, certo? O que significa o menos 2 elevado a menos 6? Expoente negativo, faz aquela propriedade que a gente viu na questão número 1, né? Inverte, certo? E no final, você vai ter aqui, ó, 1 sobre 64. Eu fiz lá como a gente aprendeu na questão número 1 e o resultado final deu 1 sobre 64, tá? Aqui na letra I, novamente, uma potência elevada a uma potência.
você vai repetir a base e vai multiplicar o expoente. Menos 2, você vai multiplicar por menos 1. Então, fica menos com menos dá mais, 2 vezes 1, 2. Resolvendo aqui essa potência, eu tenho 9 sobre 16. Aqui eu não fiz inversão porque o expoente é positivo, então não precisa inverter, né? Na letra K eu tenho uma propriedade aqui, ó, quando eu tenho uma multiplicação elevada a um expoente. Então eu posso distribuir esse expoente para cá e posso distribuir esse expoente para cá. E como ficaria isso aqui, ó? Você ia fazer 1/3 ao quadrado, que dá 1/9, vezes, ia fazer o 6 ao quadrado, que dá 36. Certo? Então, resolvendo isso aqui, ó, eu posso colocar 1 aqui embaixo, né? Quando não tem nada, vale 1. Esse vezes esse dá 36. E esse vezes esse dá 9. Dividindo 36 por 9. Então, esse é o resultado de toda essa expressão aqui. E na divisão, mesma coisa. Se eu tenho uma divisão aqui, no parênteses aqui, elevado a um expoente, eu posso distribuir aqui, ó, esse expoente para cada um dos elementos da divisão. Então, eu faço 1 sobre 2 elevado a 3, que é 1/8, dividido 2/5 elevado a 3, que é 8 sobre 25. Como é que a gente faz divisão de fração? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Certo? Na divisão, você repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. 25 para cima e 8 para baixo. Então, pessoal, isso aqui vai dar 25 sobre 64. Dúvida das outras questões, vocês podem me chamar no WhatsApp, tá? Obrigado.